Hoje vamos aprender com a Ana como a harmonia pode voltar a reinar em casa. Ana, antes de mais, podes contar às pessoas a tua história? Então, eu tenho 3 gatos. Comecei por ter apenas um, o mais velho, que vivia sozinho em casa connosco. Depois, passado cerca de um ano, veio o segundo gato com mesinhos, portanto 2 mesinhos, e eles adaptaram-se lindamente, davam-se muito bem, eram como irmãos. Passado cerca de 3 anos, portanto da chegada do primeiro gato, trouxe mais um terceiro gato, este já com 6 meses, que teve alguma dificuldade de se integrar na totalidade com o mais velho. Pronto, ele dava-se bem com o segundo gato, com o primeiro nem por isso. Quando ele chegou mais ou menos a fazer 2 anos, portanto perto dos 2 anos, o gato mais novo, começou a haver algumas brigas entre ele e o mais velho. Portanto, o gato mais novo era mais numa questão de querer brincar, mas como começava a esticar-se nas brincadeiras, o mais velho atacava e a coisa começava a ficar um bocadinho feia. Isto acontecia cerca de 2 vezes por semana, às vezes, havia assim umas guerras um bocadinho mais feias. Nunca chegou a fazer realmente feridas, mas havia sempre muito pelo e eles próprios ficavam sempre desconfortáveis uns com os outros. Depois, eu pedi ajuda à Karina para resolver aqui a situação entre eles. Temos o gato, que podemos dizer os nomes, que é o Floki e o Sushi, que chegaram primeiro. Exato. E depois temos o Stevie, que Exatamente. o Stevie tem a particularidade que é cego. Exato, sim. Eu já esqueço. Sim. E também a Ana, ela é voluntária de uma associação de animais. Podes dizer o nome, Ana? Faço voluntariado na Associação Chanecos, em Alverca, na zona de Lisboa. Pronto. E quando havia essas lutas entre eles, o que é que sentias na altura? Ficava na dúvida sobre a minha decisão, portanto existia ali algum receio de ter feito um erro em ter trazido o Stevie, pronto. E sentia receio de que algum dia eles se magoassem a sério e que se tornasse impossível de conviverem. Bem como também tendo um filho pequenino, também tinha sempre algum receio de que, sem querer, que a luta pudesse magoá-lo, ou ele, ou um de nós, os adultos da casa, não é? Também há sempre esse receio. Podes contar o que é que te ponderou a adotar o Stevie? Porque eu gosto muito de saber o que motiva as pessoas a adotarem cada gato, não é? E cada história é diferente, não é? Cada pessoa, a razão por ter um gato é diferente. Qual foi Podes contar o que levou a adotar cada um deles? Pronto, eu quando adotei o Sushi, o primeiro, tinha acabado de me juntar, portanto tinha saído da casa dos meus pais e ele apareceu, na altura em que eu estava a fazer mudanças, apareceu à porta da casa dos meus pais, quando eles já tinham 2 gatos. E eu sempre quis ter um gato laranja. Lá está, nunca tive porque os gatos que tinha apareciam, eu nunca fui escolher nenhum gato. E pronto, e aquele apareceu-me à porta, um gato laranja, como sempre quis, portanto eu acho que foi obra do destino, tinha que ser. Claro que ficou logo connosco, ainda estava em casa dos meus pais na altura, mas disse logo, olha, ele fica aqui só 2 ou 3 dias, porque depois vai comigo para a casa nova, pronto. Não houve aí grande questão. Depois do Floki, eu apanhei-o debaixo de um carro, e na altura até pensei, não, se calhar não ficamos com ele. Só que o Sushi teve logo uma reação com ele muito protetora, quis logo lambê-lo, tratar dele, e depois já foi difícil de colocá-lo para a adoção, então pensei, bem, se eles estão bem, se a coisa está a correr bem, ele tinha fica. Que idade? Cada um deles? 2 meses? O Sushi tinha 1 ano e pouco e o Floki tinha 2 meses, era mesmo pequenino. Na altura eu não o juntei imediatamente porque eu quis primeiro levar o Floki ao veterinário, depois de
de ter verificado que estava tudo ok com ele, então fui deixando e foi automático. Eles ficaram. O sushi veio-se logo deitar ao pé dele e começar a lambê-lo. Pronto, deram-se lindamente. O Stevie. Nada de apresentação estruturada, né? Não, nada, zero mesmo. Foi completamente. Assim, foi com algum receio, portanto fui vendo como é que corria a aproximação, mas no momento em que eles se entenderam, pronto, fiquei descansada. Portanto, tipo, a Ana gosta de brincar à roleta russa. Nessa altura ainda nem sequer fazia voluntariado, portanto nem sequer tinha noção de que não deveria ter feito o que fiz, pronto, a verdade é essa. Depois, com o Stevie, a história foi um bocadinho diferente, porque o Stevie foi para a associação com 2 mesinhos. Espera. E tu estás aí um detalhe. Estás-te a esquecer de contar, porque no início não eras voluntária e depois já eras voluntária. Já agora, o que é que te levou a ser voluntária de uma associação de animais? Eu, desde miúda, que gostava de ajudar os animais da rua. Lembro-me muitas vezes de andar a tentar, quando davam assim um dinheirinho extra, assim, o que eu ia fazer era ir aos supermercados comprar latas e ração e colocar nas zonas perto da minha casa, que sabia que existiam animais de rua para os alimentar. Portanto, sempre tive essa tendência e quando cheguei à idade adulta, sempre tive essa ideia de fazer voluntariado. Não o fiz imediatamente porque primeiro estive a estudar longe de casa, portanto tinha uma vida um bocadinho complicada. Depois os trabalhos que tive a seguir também me roubavam muito tempo e eu gostava de me dedicar com mais tempo, pronto. Quando finalmente consegui ter um bocado de tempo na minha vida, fui até à associação, que já conhecia desde miúda, portanto, porque lembro-me de haver certas situações de recorrer a essa associação para falar sobre certos assuntos. Então fui e pronto, fui-me voluntariar e pronto, desde então que tenho lá estado, que já faz quase 6 anos. E passado um tempo de lá estar, apareceu então o Stevie. E como é que tu me encontraste? Como é que me conheceste? Foi através do Instagram. Eu sigo algumas páginas de gatos e sigo algumas páginas de veterinários e algo assim do género. E apareceu-me como sugestão. Eu tive curiosidade de perceber como... Foi a minha foto? A curiosidade. Eu acho que até foi porque aparece, para além de aparecer o nome, aparece que é de comportamento de gatos. E então foi por aí e eu comecei a ver e a seguir os posts e já tinha alguma ideia de eventualmente pedir ajuda. Aliás, eu já tinha falado com veterinários acerca do assunto aqui de casa, mas pronto, lá está, como sabemos, a parte comportamental não é o foco da área veterinária, pelo menos para já, neste momento, e então eu, quando comecei a achar que isto poderia escalar e podia tornar-se uma situação muito mais difícil de resolver, pensei então em procurar ajuda para resolver a situação. Por que decidiste entrar na consultoria? Lá está, porque queria resolver o problema, não queria arrastar e não queria que se tornasse uma situação pior do que estava. Então achei que era um bom investimento. E como é que te sentiste logo após entrar na consultoria? Eu senti-me muito confiante, achei que, pronto, tendo em conta que também já tinha alguns conhecimentos, ter uma pessoa ao meu lado que me incentivava a fazer as coisas ainda com mais cabeça e que me passou informações preciosas, acho que foi muito bom. Fiquei mesmo muito contente com a minha escolha e com a minha decisão. E depois na consultoria, como é que foi o início? Como foi ali os primeiros passos? Os primeiros passos, e que eu acho que fizeram logo muita diferença, foi a questão das caixas de areia, que apesar de eu já saber, não era totalmente novidade, eu sabia que precisava de fazer melhor no que tocava à parte das areias,
Às vezes acho que precisamos de um empurrãozinho, pronto, e a questão de não ter as caixas de areias todas no mesmo local fez uma diferença muito grande, bem como tirar as tampas, que era uma coisa que essa parte eu desconhecia, achava que não havia assim problema de ter a tampa, e no momento em que separei as caixas de areia, adicionei mais uma caixa de areia e coloquei em divisões diferentes da casa, eu acho que fez logo uma diferença muito grande no comportamento deles todos juntos. Boa. E agora, e qual foi também, não é só falar coisas boas, mas tiveste algumas dificuldades ao longo da consultoria? Diretamente não, talvez possa ter uma ou outra aqui em casa, no sentido em que às vezes para alterar as coisas, e visto que não moro sozinha, não é? É sempre um bocadinho complicado, e quando se tem uma criança pequena que é curiosa e que gosta de mexer em tudo, não é algo que seja tão rápido quanto nós gostaríamos de o fazer. As alterações acabam por levar tempo e depois tem que existir aqui boa vontade de toda a família, portanto, quando se envolve em algo deste género, tem que se ter a certeza de que estamos todos virados para a mesma página, e que temos que fazer alguns sacrifícios naquilo que gostamos. Todos nós gostamos de ter a casa limpa e organizada, e há sítios que não gostávamos, se calhar, de ver uma caixa de areia, mas eu acho que acaba por ser depois uma questão de hábito e pronto, se estivermos para aí virados, acho que corre bem. E depois, com as vitórias, quais foram as vitórias e como é que te sentiste logo ali quando aplicaste? Pronto, as primeiras vitórias foi logo o espaçamento em que aconteciam as brigas, portanto passou logo a acontecer menos vezes, e isso foi muito bom, foi logo muito notório. Passaste só para aqui entendermos, passaste de quantas brigas e lutas por dia ou por semana a quantas? Pronto, como eu disse, eu acho que não deixei ainda assim arrastar muito, e portanto aconteciam à volta de 2 brigas por semana, pelo menos das que eu estava em casa e que eu me apercebia. E depois, no momento em que fiz as alterações das caixas de areia e até mesmo da questão deles comerem separados, ou seja, de aumentar os recursos disponíveis em casa, eu notei logo das 2 vezes por semana, passou a acontecer quase uma vez de 15 em 15 dias. Portanto, pelo menos, lá está, comigo em casa, fora de não estando em casa, não tenho certeza absoluta, mas nunca cheguei a casa como chegou a acontecer, com pelos espalhados, e portanto acho que não aconteceu nada enquanto não estive em casa. E portanto passou de 2 vezes por semana para uma vez de 15 em 15 dias, e pronto, foi logo notório de que realmente eles precisavam de outro espaço. E entretanto também, não é? Mudaste de casa? Sim. Como é que correu? Conta um pouco sobre isso. Houve muita ansiedade, não vou mentir. Os primeiros dias não foram super fáceis, mas pronto, acho que... Mas porquê que não foram fáceis? Em que sentido? Pronto, eu quando os trouxe, fiz tal e qual como combinámos, que era separar o sushi, o Floki, do Stevie, e não era fácil vê-los separados, até porque era uma preocupação a porta estar sempre fechada, lá está, com uma criança que nem sempre faz aquilo que nós lhe pedimos, temos que estar sempre com a atenção redobrada. E depois porque, por exemplo, o Floki, assim que chegou, teve quase um dia inteiro sem comer. O sushi foi mais tranquilo, mas ainda assim o comportamento dele não estava normal, pronto. O Stevie foi o que correu melhor. O Stevie tendo a nossa companhia, acaba por se sentir muito seguro e portanto retornou à rotina dele rapidamente, mas o Floki e o sushi durante as primeiras 5 noites miavam muito e acordavam-nos à meia da noite a miar, pronto. Felizmente o meu filho dorme muito bem e portanto nunca acordou com eles a miar, mas nós dormimos mal as primeiras noites.
E depois acabaram por acalmar e felizmente já não fazem isso, retomaram, lá está, a rotina deles, que sempre foi dormir relativamente bem à noite e estarem tranquilos. Pronto. Então, começámos numa casa com gatos a lutarem, terminámos noutra casa com gatos também a não lutarem e está tudo bem. Diz-me uma coisa, agora o que é que podes ensinar a quem nos assiste? Principalmente que se a pessoa quer ter mais do que um gato, pronto, e tendo um gato também, que tem que perceber que a casa não é só nossa, que é um bocadinho deles também, e portanto tem que fazer o sacrifício de lhes doar os espaços que eles necessitam, e portanto, lá está, tudo o que é recursos, seja de comida, água e areias, terá sempre que ter a quantidade suficiente para o número de gatos que a pessoa tem em casa. E portanto, antes de pensar em ir buscar mais gatos, é pensar se, ok, então mas eu estou disposta a ter mais não sei quantas caixas de areia e ter mais não sei quantos potes de água e mais comida, pronto, é um bocadinho por aí. E eu, lá está, como voluntária, acabo por fazer um bocadinho esse trabalho também com as pessoas que me chegam ao abrigo para fazer adoções, porque as pessoas acham que é só levar e corre tudo bem, e não é bem assim, não só a questão da integração e do reconhecimento de um gato com o outro, mas também a longo prazo da pessoa ter disponibilidade para lhes dar tudo aquilo que eles necessitam no número de quantidade de coisas que é necessário, pronto. Que é mais ou menos a fórmula? É o número de gatos mais um. Exato. Quando a Ana fala em recursos, o que ela quer dizer é mais ou menos objetos do gato, que o recurso é caixas de areia, comedouros, arranhadores, camas. Então tudo isso é, em média, não é uma fórmula mágica, depende de caso para caso. Há pessoas que têm vivendas, então os recursos vão ter que ser diferentes, mas o principal é, se tens 2 gatos, é teres 3 caixas de areia para evitar o xixi e o cocó fora da caixa, evitar conflitos, porque isso gera competição e tensão entre os gatos, ok? E os comedores também. Ana, queres também ensinar às pessoas o que aprendeste sobre como alimentar os gatos? Sim, pronto. Idealmente eles devem ser alimentados em separado, porque eles são caçadores e quando caçam sozinhos. Eles sentem-se mais confortáveis, foi algo que também foi muito notório, em estarem, portanto, eles podem estar apenas concentrados na comida que estão a comer e não têm que estar preocupados com os restantes gatos que estão a rodear, nem com o restante ambiente à volta deles. Se eles se sentirem seguros, eles também comem melhor e lá está, não têm a necessidade de se ter que chatear uns com os outros porque não precisam de partilhar a comida que têm à frente. Porque além das caixas, esse é um erro muito comum que acontece, porque nós, como primatas que somos, nós gostamos de ver, olha ali a família está reunida, a comerem todos juntos, etc. Mas esquecemos que eles não são humanos, eles são gatos. E os gatos, eles, como as presas dos gatos são pequeninas, são ratinhos, eles não partilham, são caçadores solitários, como a Ana disse muito bem. Então, apenas a mãe gata no início, até ao desmame, partilha a presa. A partir daí, cada um vai caçar. Então, quando nós colocamos os gatos a comerem uns lados ao outro, e há sinais disso, e não sei se te lembras, Ana, eu analisei na consultoria, Ana enviou um vídeo, eu consegui identificar que a linguagem corporal, uns olhavam para a Ana, eu não quero comer aqui, ou não estavam confortáveis onde estavam. Assim que vocês têm que dar comida, os comedores, ração seca ou ração úmida, têm que estar separados. Se vocês fizerem só estas duas coisas, das caixas de areia e a alimentação, até os conflitos, a competição entre os gatos vai melhorar. Não há mínima
dúvida. Confundimos muito, tratamos muito o gato como cão ou como humano e depois a forma como tratamos, depois, obviamente, depois também é a personalidade do gato também em consideração, é que depois, por isso é que começa depois a haver estes comportamentos problemáticos em casa, porque os gatos a lutarem não é normal. Pois. Se o teu gato luta todos os dias, então as coisas estão muito mais, mas então existe solução. E também é importante perceber que quando o gato já chega às lutas, ao contacto físico, quer dizer que a coisa já está mesmo no fim da linha, porque antes os gatos já dão sinais que as coisas não estão bem, através da postura corporal, eles dormem sempre separados, eles começam a encarar, olhar uns nos outros, porque por nós sinais de respeito, nós olhamos um para o outro, mas os gatos, se nós olharmos fixamente para um gato, ou se eles olharem fixamente um para o outro, isso é sinal de ameaça, de provocação, não é? Então existem todas estas nuances que nós que estamos na situação, não é? A Ana mesmo sendo experiente, também estamos envolvidos na situação, às vezes nós esquecemos e é preciso ter também uma perspectiva de fora para nos ajudar. Então, inclusive, quem nos está a ouvir e quer resolver e evitar problemas comportamentais em gatos, como aqui a minha cliente Ana, a cliente perfeita, uma futura embaixadora do comportamento felino, que aplicou direitinho as orientações e os resultados vieram disso, porque ela realmente confiou em mim e aplicou o que eu lhe disse, porque senão as coisas não vão acontecer por magia. Então, se estiveres interessado, basta clicar no botão em baixo e enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Ana, obrigada pelo tempo por estares aqui. Obrigada eu por toda a ajuda, foi mesmo preciosa. Obrigada.